Sejam bem-vindos, senhores, mais um aulão pro IASES. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade do professor, né? Professor, você não andava mais por aqui, professor, desde a primeira aula que eu tô esperando ansioso e nada do seu aparecer. Calma, que agora eu voltei, tô de férias, né? Agora a gente vai com força total. Tô de blusão, pessoal, porque eu tô aqui num ambiente que tá muito frio, 5 graus, 4, não sei quanto é que tá. Então eu peço perdão, o professor tá fazendo um sacrifício para vocês. Eu não tenho como gravar dentro de casa, porque tá minha família, né? E aí vai sair muito barulho para vocês, tá bom? Muito barulho mesmo, aí não tem como eu gravar lá dentro, tá bom? Então eu já peço perdão, para vocês terem uma ideia, ó. Olha aqui como é que tá, pessoal. Olha o frio lá fora, olha a névoa. Vocês estão vendo aí, ó, o que o professor passa, ó, só para gravar uma aula para vocês, né? Então, infelizmente, vou ter que enfrentar esse frio. Minhas mãos aqui já estão congelando, não dá para usar luva, né? Por causa aqui do meu tablet, mas não tem problema, pessoal. Vou enfrentar esse treinamento aqui para vocês, né? Então vamos continuar, pessoal. Vamos aqui direto ao ponto. Vamos só ler a nossa palavrinha do Senhor, né? Agradecer. Não fiquem ansiosos. Apresentem tudo a Deus em oração e a paz de Deus guardará o coração, tá bom? Claro, pessoal, que a Bíblia está traduzida para a linguagem, né, de hoje em dia, né? A linguagem atual, porque eu sei que muitos alunos têm um pouco de dificuldade, né, de interpretar a Bíblia, então o professor já traz da melhor forma possível para vocês, beleza? Então, senhores, vamos lá começar nossa primeira questãozinha de 2024. Hoje, pessoal, o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar todas as medidas socioeducativas previstas no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, hoje vai ser o aulão mais completo, mais didático. A gente vai criar uma base aqui muito forte, pessoal. Pode ter certeza que essa aula, 2 ou 3 questões tranquilo no dia da sua prova. Porque nós vamos estudar as medidas socioeducativas que são aplicadas aí aos adolescentes que praticam ato infracional. Lembrando, criança praticar ato infracional, pratica. Só que não pode sofrer medida socioeducativa. Medida protetiva é a medida correta, beleza? Então vamos ler com o professor. Se você quiser baixar o material da aula, tem aí na descrição do vídeo, tá bom? Eita, só fazendo barulho aí. Depois eu vou tentar reduzir o ruído quando o professor for editar para vocês o vídeo, né? A parte final. Vamos lá. A conduta descrita como crime ou contravenção penal, quando praticado por criança ou adolescente, é considerada ato infracional, tá bom? Decorre de previsão contida no Estatuto da Criança e do Adolescente, aí vamos lá, a idade limite para o cumprimento da medida socioeducativa é 18 anos. Pessoal, a gente sabe que nós temos o caso lá do jovem, né? Do jovem adulto. Vocês podem dar uma lida lá no artigo 2º, parágrafo único, né? Que lembra, pessoal, o jovem adulto é aquele entre 18 e 21 anos, tá bom? Então, note que não é a idade limite, não é 18 anos, tá bom, pessoal? Ó, nos casos expressos em lei, ó, eu vou aplicar de forma excepcional. Cuidado, pessoal, excepcionalmente. Eu citei exemplos na última aula, tá bom? Por isso que você tem que assistir as aulas do professor na ordem, né? Nós estamos na segunda aula. Então, eu vou aplicar esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Mas cuidado, pessoal, é nos casos expressos em lei de forma excepcional. Não é regra, tá bom? Vamos lá para a próxima. Então, aqui a primeira questão nós não iremos marcar. O rol de medidas aplicáveis ao adolescente pela prática de ato infracional é taxativo. Professor, o que ele quer? O que a questão está falando, professor? O que é rol, professor? O que é taxativo? Eu não entendo. Calma, meu aluno, vamos com calma. Pessoal, nós temos as medidas socioeducativas, certo? Que eu vou aplicar, né, ao adolescente, né? Isso? Certo. Então vamos lá. O adolescente, não estou falando de criança, adolescente pratica ato infracional. É claro que esse adolescente ele não responde por crime. Se ele praticou um homicídio, eu não vou falar assim, ele cometeu crime de homicídio. Não. O adolescente praticou um ato infracional análogo ao homicídio. Logo, ele não pode ter o mesmo tratamento de um adulto. Por quê? Porque nós estamos diante de uma pessoa inimputável, perfeito? Pelo critério biológico. Logo, a medida que eu vou aplicar ela é diferente. Eu vou aplicar uma medida socioeducativa. Quais são essas medidas socioeducativas? Quem vai dizer é a lei. E a lei traz um rol. O que é um rol? Ele enumera essas medidas. Ele enumera as medidas socioeducativas que eu posso aplicar a esse adolescente infrator. Tá bom? E ele traz aqui no nosso artigo 112, pessoal. Ó, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Aí eu te pergunto, ó, esse rol, pessoal, ó, esse rol, vamos ler primeiro, né? Ó, eu tenho a advertência, eu tenho a obrigação de reparar o dano,
prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação e estabelecimento educacional. Ele bota assim, qualquer das medidas no artigo 101. Aqui a gente chama, nós vamos estudar a medida socioeducativa imprópria, né? Essa aqui, eu vou já explicar para vocês. Então, pessoal, esse rol de medida socioeducativa tem que pegar, imprimir e colar na sua parede. Você tem que saber as medidas socioeducativas decoradas mesmo. Não tem como não saber, tá bom? Então, estude isso aqui, leia todo dia, mas você vai ver que a gente vai resolver tantas questões, pessoal, é tanto material que eu vou trazer para vocês, que isso aqui vai ficar fácil. Você não vai precisar nem decorar na loucura. Por quê? Porque você vai aprender. Então vamos lá. Eu tenho a advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, regime de semi-liberdade e a internação. Então veja, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Aqui eu tenho uma cláusula de reserva de jurisdição, porque a autoridade competente é o juiz. A autoridade competente é o juiz. Qualquer juiz, professor? Não, o juiz da vara da infância e da juventude, é óbvio, né, pessoal? Então quem aplicar é o juiz. Isso aqui a gente chama de rol, porque o rol ele enumera as medidas. Aí eu te pergunto, pessoal, existe medida socioeducativa que está fora desse rol que eu posso encontrar em outra lei ou em outro artigo que não seja o 112? Existe? Não existe. As únicas medidas socioeducativas que eu posso aplicar a esse adolescente são só essas do 112. Por isso que eu digo que ele é um rol taxativo. A lei fecha o rol, só pode ser o que está no 112. Diferente de um rol exemplificativo. Se fosse rol exemplificativo, é porque em outros artigos ou em outras leis eu ia achar também medidas socioeducativas que eu poderia aplicar ao adolescente. Como não existe, é só o que está no 112, eu digo que é um rol taxativo. Agora a gente pode voltar para a nossa questão, né? Vamos lá. O rol das medidas aplicáveis ao adolescente pela prática de ato infracional é taxativo? É taxativo, pessoal, porque só tem isso aqui, ó, só pode ser isso aqui, nada mais. Portanto, a gente vai ficar com a letra B, é o nosso gabarito, beleza? Nenhum adolescente será privado de sua liberdade por cometimento de ato infracional. Pessoal, o adolescente pode ser privado de liberdade? Claro que pode, pessoal. Olha aqui, ó. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, regra, tá bom? Regra. A regra é essa aqui, ó, regra. Porém, pessoal, nós sabemos que existem situações que pode, ou seja, flagrante de ato infracional, foi pego ali cometendo um ato infracional, pessoal, certo? Ou por ordem escrita e fundamentada do juiz, autoridade judiciária competente. Mesma regra para o adulto, pessoal. Isso aqui tem previsão constitucional, tá bom? A Constituição fala que ninguém pode ser preso senão em flagrante, né? Ou ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo os casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Aí vai trazer para cá, para o menor infrator também. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, tá bom, pessoal? Salvo se ele praticou ato infracional, está em flagrante de ato infracional ou por ordem do juiz. Mesma regra, pessoal. A regra, é claro, é a liberdade. Sempre lembra, a regra é a liberdade. Mas ele pode ser privado do adolescente? Pode sim. Inclusive, nós vamos estudar algumas medidas que vão privar, né? A internação, semi-liberdade, internação provisória, a gente vai estudar um a um. Perfeito? Então aqui, pessoal, tá errado, tá bom? Porque ele fala assim, ó, nenhum adolescente será privado de sua liberdade por cometimento de ato infracional. Na verdade, ele traz na exceção justamente flagrante de ato infracional. Ele pode sim ser privado de sua liberdade, ou se o juiz mandar. Vocês estão entendendo a facilidade disso aqui, pessoal? Tem segredo? Não tem. O ato infracional praticado por criança corresponderão a medida socioeducativa. Criança não sofre medida socioeducativa. Não sofre, tá bom? Criança é medida protetiva. Agora, cuidado. Quando eu digo que criança não sofre medida socioeducativa, não quer dizer que a criança não pratica ato infracional. Ela pratica sim, só que a aplicação da medida é diferente. Eu vou aplicar medida protetiva. Perfeito, pessoal? Tá dando para entender de forma fácil? Eu espero que sim, pessoal, porque minha mão já tá congelando. Tá congelando demais. Ah, Maria, pessoal. Tô quase morrendo aqui. Vamos lá. É o ofício, né, pessoal? Aí veja, nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Perfeito? O que significa, pessoal, devido processo legal? Ora, pessoal, ele tem também garantido aqui um conjunto de garantias
que condiciona a restrição de liberdade. Eu tenho que ter o procedimento correto, que é a forma, eu tenho que ter uma decisão justa e proporcional, né, relacionada ao conteúdo. Ele tem direito o quê, pessoal? Ó, vocês já ouviram falar disso aqui, ó? Contraditório. Contraditório. Ele tem direito o quê, pessoal? Ampla defesa. Ampla defesa. Dentre vários outros direitos que fazem parte do devido processo legal. É amplo isso aqui, tá bom? Tem direito ao silêncio, tem o juiz natural, o juiz da infância e da juventude, tem que ser imparcial, tem a questão das provas ilícitas, né? Não pode a produção de provas ilícitas, prazos razoáveis, decisão que seja fundamentada e por aí vai, tá bom? Então veja, nenhum ato, pessoal, seja internação, apreensão, pode ocorrer sem observar essas garantias, beleza? Que a gente está estudando. Aí veja, ó, o ato infracional praticado por criança, então veja, criança pratica ato infracional. Por que eu sempre falo muito disso aqui? Porque eu já vi várias aulas, não foi uma nem duas. Vários professores aí na internet, pessoal, falando que criança não comete ato infracional. Não faça isso comigo. Desse jeito eu vou ter um infarto aqui. Pratica sim, só a medida que é diferente, tá bom? Ele vai lá para as medidas 101, do 101, que é as medidas protetivas. E o adolescente, professor? O adolescente, normalmente, pessoal, aplica-se medida socioeducativa. Adolescente, medida socioeducativa. Mas pode ser aplicado ao adolescente medida protetiva? Pode também, tá bom, pessoal? Pode tanto uma como outra, beleza? Para o adolescente. Show de bola? Então, esse rol aqui que nós estamos estudando, ele é um rol taxativo. Ele é um rol taxativo. É só o que está aqui, beleza? E assim a gente inicia nossos estudos. Cuidado, pessoal, ó, terminologia. Eu sei que vocês são concurseiros, vocês estudam muito direito penal, processual penal, e tem nomenclaturas que vocês querem trazer para cá, que às vezes até eu mesmo que sou professor me confundo. Esse rolzinho aqui, imprime, tá bom? Tira o print. Esse aqui você tem que pregar, porque se você for fazer uma redação e você errar um termo desse aqui, você vai se prejudicar. Uma questão que traga um termo errado, você tem que marcar como incorreto, tá bom? Então, cuidado com os termos, ó. Por exemplo, ó, na lei penal, eu tenho uma nomenclatura, certo? No ECA, eu tenho outra nomenclatura diferente, porque aqui eu tenho um tratamento diferenciado. Então, lá na lei penal, ou você pratica crime ou contravenção. O adolescente aqui, a criança também, ela pode praticar o quê? Um ato infracional. Lá nós chamamos o quê? Quando você está cometendo crime, nós chamamos de flagrante delito, que é flagrante de ato infracional. Lá a gente chama de mandado de prisão. Aqui não, é mandado de busca e apreensão. Você, quando é maior, você vai ser preso, né? Aqui não, aqui o adolescente ele é apreendido. Lá nós chamamos de prisão provisória, que é internação provisória, que nós vamos falar também da internação provisória, que é aquela antes da sentença, né, pessoal? Lá, ó, nós chamamos de imputação de crime, que é a atribuição de ato infracional. Lá chama-se pena, que medida socioeducativa e protetiva. Lá, ó, oferece denúncia, que oferece representação. Lá chama-se réu, aqui chama-se representado. Interrogatório, aqui chama o quê? Ó, audiência de apresentação. Sumário de acusação de defesa, audiência em continuação, defesa prévia, aqui também é defesa prévia. Todas essas nomenclaturas serão faladas várias vezes nas nossas aulas. Mesmo que você não entenda o momento de cada uma, no decorrer das aulas eu vou explicando para vocês, tá bom? Mas se acostumem com isso aqui, tire print e salve aí no seu celular ou imprima para você ficar lendo todo dia, beleza? Vamos continuar para a nossa segunda questão, pessoal. 2012, questãozinha boa, ó. As medidas socioeducativas, cujas disposições gerais encontram-se no artigo 112 a 130 do ECA, são aplicáveis aos adolescentes que incidirem na prática de atos infracionais. Assim, o artigo 122 da mencionada lei, ele fala assim, ó, verificada a prática de ato infracional, prevê a aplicação a adolescentes das seguintes medidas. Olha, pessoal, eu acabei de ler o rol das medidas socioeducativas. Meu aluno, se tu errar isso aqui, ó, vai levar um cascudo, certo? Eu sei que vocês odeiam o sotaque do professor, mas vocês vão levar um cascudo. Então, pelo amor de Deus, não dá para errar isso aqui. Eu acabei de ler as medidas socioeducativas. É só isso que você precisa saber. Vamos lá. Então, ele quer que você saiba aquele rol. Isso aqui, pessoal, é muito forte para cair, tá bom? Vocês têm que saber. Então, vamos lá. Advertência, eu tenho uma advertência, pessoal? Tenho sim. Obrigação de reparar o dano? Tem, pessoal. Nós vamos estudar que a obrigação de reparar o dano é quando o ato infracional tem reflexos patrimoniais. Prestação de serviço à comunidade? Tem. Liberdade assistida? Tem. Inserção em regime de semi-liberdade? Tem. Internação em estabelecimento educacional? Tem.
Por enquanto, gabarito, letra A. Por enquanto, tá bom? Marca aí a letra A. Meu aluno não vai errar essa. Advertência tem, obrigação de reparar o dano tem, prestação de serviço à comunidade tem, LA tem, inserção em regime de semi-liberdade, eita pessoal, inserção em estabelecimento prisional, jamais pessoal, jamais, errado. Obrigação de reparar o dano tem, prestação de serviço à comunidade tem, liberdade assistida tem, criar o hábito de trabalho, não pessoal. Professor adolescente pode trabalhar? Pode, nós vamos estudar sobre o trabalho também, próxima aula, viu pessoal? Porque a banca de vocês, a EDECAP, cobra muito isso aqui, viu pessoal? Trabalho aqui do adolescente, nós vamos estudar. Obrigação de reparar o dano tem, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, gerar renda para auxiliar o sustento de sua família. Não, pessoal. Isso aqui que tem que fazer é os pais, né? Tá errado, ó. Então, gabarito letra A. Tem dificuldade isso aqui, pessoal? Ó, verificou a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente o quê? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. Perfeito? Cuidado, pessoal, porque caiu em uma prova, se eu não me engano, foi uma prova de polícia civil, né? Mas vai que a tua banca copia, né? Por quê? A banca cobrou isso aqui, ó. O que é medida socioeducativa própria? Quem é do direito aí, meus alunos que já são advogados, estão estudando também direito, já está acostumado com isso aqui, né? Medida socioeducativa própria e imprópria. Professor, porque é próprio e impróprio, isso é criação, pessoal, doutrinária. Cada estudioso quer fazer seu nome. Então sempre tem medida imprópria, medida própria. É uma besteira do direito, pessoal. Isso aqui é chato, eu odeio isso aqui. Quais são as medidas socioeducativas próprias, pessoal? São aquelas do inciso 1 ao inciso 6. São essas aqui, ó. Inciso 1 ao inciso 6. São medidas socioeducativas próprias. E qual é a imprópria? É a última, pessoal, que é o inciso 7. Essa daqui, ó. Qualquer uma das previstas no artigo 101 é a medida socioeducativa imprópria. Perfeito, pessoal? Show de bola? Tá fácil, pessoal. Isso daqui já caiu em prova. Então, vocês estão em outro nível, pessoal. Agora, vocês são da elite aqui do IASES. Vocês estão estudando aqui com um professor extremamente preocupado e que vai botar todas as forças para que você gabarite todos os conhecimentos específicos. Se você chegou aqui, meu aluno, Deus te mandou aqui porque a gente vai pegar pesado. Tá bom? Então, vá se acostumando. Vamos ler de novo as medidas. Ó. Tem uma advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e a internação. Essa aqui é a mais famosa, né? Ó. Essa aqui cai muito. Essa outra que cai muito, ó. Essa aqui, ó. PSC. Cuidado, viu? Vamos lá. Vamos agora, pessoal, para a nossa terceira questão. Na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente, a advertência... pessoal, agora nós vamos estudar de uma por uma. Vamos estudar na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai estudar de uma por uma. Então, prepare a caneta. Atenção, sai do WhatsApp, sai do Instagram. Não sei que você esteja seguindo o Instagram do professor que está aí no slide. Vamos estudar uma a uma as medidas socioeducativas. Uma a uma. Então, te prepara aí, que nós vamos agora com força total. Vamos lá. Começando pela primeira, que é a nossa advertência. Na forma do ECA, a advertência é uma das medidas passíveis de aplicação pela autoridade, a partir da verificação da prática de ato infracional. Tal advertência consistirá em... Aí, pessoal, vamos lá. Se você quiser dar o pause, se você quiser resolver, é bem melhor. Resolve, depois volta para a explicação. Então, vamos lá. A demonstração verbal, que será reduzida a termo e assinada. Medida restritiva de privação de liberdade, de direitos e liberdades individuais. Termo circunstanciado para fim de cumprimento de medida socioeducativa em regime aberto. Determinação legal para que o menor seja supervisionado por um dos professores da escola que estuda, que passará a ser considerado padrinho ou madrinha do menor. Pessoal, ele quer o conceito de advertência, só isso. E o que é o conceito de advertência, pessoal? O que é? Advertência, pessoal, ela é uma admoestação verbal. É um carão, pessoal, que o juiz vai dar ali naquele adolescente. Basicamente é isso, que vai ser reduzido a termo e assinado. Então aqui, pessoal, nós ficamos com a letra A. Beleza? Aqui você pode anotar artigo 115, mas eu vou trazer a letra da lei. E nós vamos esquematizar também. Então, ó, verificada a prática de ato infracional, será aplicado ao adolescente a primeira delas, que é a nossa advertência. E segue o Instagram do professor, viu? Tá bem aqui, ó.
O que é advertência, pessoal? A advertência, ela consistirá em uma admoestação verbal, né? Ele vai dar aquele carão, né, pessoal, no adolescente. Geralmente eles não levam muito a sério, não, o adolescente. Às vezes fica até rindo, mas é o jeito, é o que está na lei, né, pessoal? Então, a advertência é uma admoestação verbal que vai ser reduzida a termo e assinado. Logo, ela é formal, né, pessoal? Então, ó, a advertência ela pode ser aplicada sempre que houver prova de materialidade e indício suficiente de autoria. Cuidado, é simples, mas a banca vai te pegar. A advertência ela pode ser aplicada sempre que houver o quê? O que eu preciso para aplicar? Prova de materialidade e indícios de autoria. Cuidado. Materialidade eu preciso de prova. Prova. Já autoria eu preciso de indícios. Indícios. Note que a advertência é um ato instantâneo. Aplicou a advertência, faz lá a demonstração verbal, reduz a termo e assina. Perfeito? Vamos ver se a gente pode pensar num exemplo aqui de aplicação de advertência. Vamos supor, pessoal, que eu tenho um adolescente que ele é surpreendido pichando o muro de uma escola, né? Uma coisa mais fácil. Aí tiraram foto, tem vídeo dele pichando. Logo eu tenho o que ali? Eu tenho a materialidade, não é isso? Isso. E eu tenho também testemunhas, ele sai na câmera também, o rosto dele. Ou seja, eu tenho indícios de autoria, que aquele adolescente foi o autor daquele ato infracional. Então o juiz vai lá, aplica ele uma demonstração verbal, registra em termo e encerra o ato. Morreu, isso é advertência. Tem dificuldade nisso aqui? É o carão, pessoal. Pronto. Vai falar ali umas coisas ali para adolescente ali. Acabou. Beleza? Simples assim. Tem dificuldade? Nenhuma. Nenhuma. Tá bom? Então, essa é a nossa famosa advertência. O que você precisa saber. Só isso, professor? No mais é. Para a sua prova, sim, que é a banca IDECAP, ela é bem tranquila. Geralmente ela cobra literalidade. Por isso que eu trago muito letra da lei. Beleza? Então, pessoal, nós vamos ficar com a nossa letra A. Ele só quis saber o quê? Conceitos. Agora, olha essa quarta questão, que interessante. Ó. Vamos resolver da FGV. Ó. Adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Na oitiva informal perante o MP, não foi assegurada a oportunidade de acompanhamento por defesa técnica nem de exercício de direito ao silêncio, que ele tem esses direitos, né? Tendo ele confessado estar vendendo drogas. Confessou, né? O Ministério Público apresenta representação. Lembra que o nome é representação e não denúncia. Certo? Para o maior, o MP oferece denúncia. Aqui ele oferece representação. E pede eliminar a internação provisória. Professor, o que é internação provisória? Calma que vai chegar a hora você vai entender. Embora seja a primeira apreensão em flagrante, o que é deferido pelo juízo. A unidade socioeducativa é intimada a apresentar o adolescente para as audiências e, ao final, a sentença considera que há indícios de autoria e aplica a medida de advertência. Então, ó, o juiz aplicou a advertência e eu tenho aqui indícios de autoria, né? Sobre esse caso, é correto afirmar. Pessoal, como vocês não são da área do direito, certo? Muitos termos aqui vocês não vão entender. Por exemplo, recurso, agravo de instrumento, né? Vocês não vão entender. Só, pessoal, que se você prestou atenção no que o professor falou, você acerta uma questão dessa. Isso aqui é questão de alto nível, pessoal. Aqui já é concurso, se eu não me engano, é para MP ou é para juiz. Eu acho que é para juiz essa prova da FGV. Então, pessoal, olha aqui o que diz a letra C. Analisa com o professor. A advertência dispensa prova suficiente de autoria, bastando que haja indícios. Olha o que a questão diz. Professor, eu não estou conseguindo entender. Note, ele quer o item correto, tá bom? Mesmo que você não saiba os demais, o que você sabe? Você sabe que para eu ter advertência, lembra? Para ter advertência, o que eu preciso, pessoal? Eu preciso de prova da materialidade. Não é isso? Isso, e o que mais? E eu preciso de quê? De indícios suficientes. Indícios suficientes da autoria, não é isso? É isso. Beleza. Aí o que ele fala? Ó, a sentença considera que há indícios de autoria. Então isso aqui eu tenho, ó, indícios suficientes da autoria. Aí ele aplicou a advertência. Aí o que ele bota aqui? Ó? A advertência dispensa prova suficiente de autoria. Correto. Por quê? Porque eu preciso de indícios suficientes de autoria. Bastando que haja indícios. É isso mesmo, pessoal. Eu preciso de indícios suficientes de autoria. Tá correto, pessoal.
O que eu preciso é de prova da materialidade. A autoria eu preciso de indícios suficientes. Perfeito? Letra da lei, pessoal. Correto, letra C. As demais a gente não precisa estudar porque ultrapassa aqui o nosso estudo do nosso edital. Tá bom, pessoal? É só para você ver que se a banca quiser avacalhar a IDECAP, ela pode. Professor, por que você não está trazendo questões da IDECAP? Ela tem poucas questões, pessoal, sobre medida socioeducativa. Por isso que eu acho que ela vem cobrando agora pesado. Vocês se preparem para essa prova. Então veja, senhores, ó. O que eu preciso na advertência? Prova de materialidade que aconteceu aquele fato, né? E indício suficiente da autoria, que aquele adolescente é realmente autor daquele ato infracional, tá bom? Cuidado, pessoal, letrinha da lei. Ele fala, a advertência dispensa prova suficiente de autoria, correto, por quê? Porque eu só preciso de indícios. Eu preciso só de indícios, ó, indícios suficientes de que da autoria. Agora, materialidade, eu preciso de prova da materialidade. Perfeito? E aqui ele já fala, ó, há indícios de autoria. Tá bom, pessoal? Show de bola? Vamos agora para a nossa quinta questão. Pessoal, essa aqui é a nossa apostila do IASES. Ela já está pronta, tá bom, pessoal? Acabou de ficar pronta, já vendeu muito, pessoal. Acabei de lançar. Pessoal, minha apostila são 500 questões comentadas para o concurso de vocês do IASES. 500 questões comentadas. Língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, informática e conhecimentos específicos. Para o concurso agora de vocês de 2025, tá bom? Professor, para qual cargo? Tanto para agente socioeducativo como para técnico superior, serve para os dois. O material ele vem 100% comentado e sistematizado para abordar o conteúdo de forma completa e inteligente. Questões focadas na banca, que é a IDECAP. Material 100% PDF. Pessoal, ó, o professor vai lançar curso para vocês, vai lançar muita coisa, mas se você não tiver condição financeira, meu aluno, a única coisa que eu vou obrigar você a fazer, não deixe de fazer esse material. Por quê? Porque essas 500 questões pegam tópico a tópico do teu edital em ordem, tudo organizado, tudo sistematizado. Aquela parte de conhecimentos específicos, que é uma porrada de lei, vai ter questões abrangendo artigo por artigo de tudo. É o material mais completo do mercado, não tem outro. Mais completo, mais direcionado. As 500 questões, quase todas elas são da IDECAP. Algumas questões não são da IDECAP, por quê? Porque algumas leis a IDECAP não tem questões, pessoal, infelizmente. Eu tive que trazer de outras bancas, mas a maioria é da IDECAP. Português, raciocínio lógico, matemática e informática, todas são da IDECAP. Eu não trouxe de nenhuma outra banca. Essas 3 matérias, 100% questões da IDECAP. Você vai conhecer, vai ficar íntimo da banca. Quando a prova de vocês vier, vocês vão detonar. Pode ter certeza que vocês vão se sair muito bem. Então, esse material, meu aluno, não dá para você omitir. Compra esse material, ele é em PDF, você paga, já recebe na mesma hora pelo seu WhatsApp. Ele tem tudo o que você precisa completinho no padrão para quem quer gabaritar, quer chegar forte. Professor, e o gabarito, ele é 100% comentado. Ele explica item a item, coloca a letra da lei, explica aquela lei, ou seja, mesmo que você nunca tenha estudado aquela lei, você vai aprender através da apostila, que é o material mais completo. Não tem outro, pessoal. Demorei 1 mês para fazer essa apostila, para deixar bem organizada, conforme o teu edital, atualizada com as leis mais recentes, tá bom? Então, esse material não vá para a sua prova sem ele. Faça esse investimento. Esse material vai te ajudar na tua aprovação. Mesmo material que eu fiz por Degas está aí. Eu tenho um aluno aí já que está com a nota lá em cima, pessoal. Com certeza vai ser aprovado entre os primeiros colocados. Professor, quanto é que ela custa? Ela custa R$ 45,00 se você pagar no Pix ou... Perdão, errei, pessoal. Ó. Ela custa R$ 40,00 se você pagar no Pix ou 45, caso você queira passar no cartão, pode parcelar quantas vezes quiser. Ela é 100% PDF, quando você paga, já recebe na mesma hora. O professor quer adquirir agora, o professor pode imprimir, já vem no ponto para imprimir, você pode resolver pelo seu celular, pelo tablet, onde você quiser. O professor quer adquirir agora. Vai na descrição do vídeo, pessoal, que já tem um link que você vai direto para o WhatsApp da vendedora. Aí você já fala logo, pessoal, porque é muita gente comprando. Aí você já fala assim, eu quero adquirir a apostila de 500 questões do IASES. Aí já fala o método de pagamento, quero no Pix, eu quero no cartão. Porque a vendedora já atende muita gente ao mesmo tempo. Quanto mais você demorar lá conversando, pior, porque é muita gente para atender. Tá bom? Porque as informações da apostila eu já te passei, são 500 questões, língua portuguesa, raciocínio lógico matemática, informática, conhecimentos específicos, tá bom?
o material mais direcionado. Meu aluno, você não acha outro material como esse. É o mais direcionado. Então, não tenho dinheiro para comprar curso, não quero investir. Faça essa apostila, que ela é o bastante para te ajudar na tua aprovação, porque ela tem tudo do teu edital de forma completíssima. Completíssima. É o melhor material do mercado. Quando vocês verem o gabarito, vocês não vão nem acreditar. É tudo de mão beijada, tudo bem explicado, bem esquematizado, com letra da lei, com explicação. Português, tudo explicadozinho, item por item. Matemática também tem todos os cálculos, as fórmulas. Informática também do mesmo jeito, não tem outro. E o melhor, 100% focado já na tua banca para tu não ter dor de cabeça procurando questões. Só o trabalho que tu vai economizar aqui de procurar questões da IDECAP, que é muito difícil, isso aqui já vai te botar lá para a lua. Já vai sair na frente de todo mundo, beleza? Então vai na descrição do vídeo, você pode clicar no link, eu vou deixar o WhatsApp também, se você quiser digitar. Fala com a vendedora e vamos para cima, beleza? Quinta questão. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda vez que o ato infracional praticado pelo adolescente acarretar prejuízos, ou seja, ocasionar reflexos patrimoniais, havendo possibilidade, o juiz poderá aplicar a medida socioeducativa de... Pessoal, essa aqui é uma questão de lógica. Veja, o ato infracional, pessoal, foi praticado por um adolescente, né? Aqui, ó, adolescente, e acarretou o quê? Prejuízos, que tem reflexo patrimonial. Pessoal, se eu gero um prejuízo patrimonial para alguém, o que eu tenho que fazer? Ressarcir, pessoal. Eu tenho que ressarcir aquele prejuízo. Eu tenho que reparar o quê? O dano. Morreu, pessoal. Não tem reflexo patrimonial? Tá aqui, pessoal. Ó. Então, o juiz pode aplicar a medida de... Qual é, pessoal, a medida que mais vai se encaixar da melhor forma aqui? Internação não, por quê? Internação tem que ter violência ou grave ameaça, né? Então tem que ter reincidência, né? Tem que ter descumprimento de outras medidas anteriormente aplicadas. Obrigação de reparar o dano, sim. Esse aqui, sim. Tá bom? Que é justamente o nosso gabarito. Internação em casa-abrigo, não. Internação que priva parcialmente a liberdade, não, pessoal. Aqui cabe obrigação de reparar o dano. E aí nós vamos entrar na nossa segunda medida socioeducativa agora, pessoal. Ó, agora nós iremos estudar a obrigação de reparar o dano naquele padrão. Eu já te dei um spoiler, professor. Quando que eu vou aplicar a obrigação de reparar o dano? Olha aqui o objetivo do nosso canal. Esquematizar e ler a letra da lei. Então, eu vou esquematizar depois da leitura da lei, tá bom? Se você quer sempre que o professor traga novas aulas, sempre esteja atualizando para vocês o conteúdo, não tem segredo, meu aluno, faça a sua parte. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comente o seu nome, de onde você fala, se você estudou com o Degaso do professor, se você chegou aqui, principalmente se você for novo no canal. Professor, cheguei agora, fui indicado por um amigo, ouvi no grupo, comenta. Quanto tempo você está estudando, tá bom? Porque o professor lê todos os comentários e você me ajuda a engajar o vídeo. Engajar o vídeo, eu já gravo a continuação, então não depende do professor, só depende de vocês, tá bom? Então curta o vídeo principal. Se não der para fazer nada, copia o link e compartilha nos grupos, é o principal. Copia o link, compartilha no grupo, compartilha com um amigo, é onde você mais ajuda o professor, beleza? Então vamos lá. Obrigação de reparar o dano. Pessoal, no que consiste? Ó? A obrigação de reparar o dano, pessoal, eu vou aplicar quando eu tenho um ato infracional praticado pelo adolescente que tenha reflexos patrimoniais. Gerou um prejuízo ali patrimonial. O adolescente quebrou o celular de uma pessoa ou de outro adolescente, por exemplo. Né? Quebrou uma janela na escola, teve reflexo patrimonial, perdão, geralmente o juiz aplica aqui essa medida socioeducativa. Então, pessoal, ó, quando eu tenho ato infracional que tem reflexos patrimoniais, a autoridade ela poderá determinar que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou por outra forma, compense o prejuízo à vítima. Logo, pessoal, essa medida socioeducativa, note que ela tem um caráter reparatório. O que significa? A ideia, pessoal, é recompor o patrimônio da vítima e educar também, né? Para haver aqui uma responsabilização do adolescente. Então, você pode restituir, certo? O que é restituir? Devolver o bem, por exemplo. Você pode ressarcir, ou seja, pagar aquele bem, ou então consertar, né? Ou pode compensar o prejuízo da vítima.
repor aquele prejuízo equivalente, arcar com o conserto, pode entrar aqui também, entregar o bem e por aí vai, tá bom? É claro, pessoal, que se não houver possibilidade, a medida poderá ser substituída por outra, né? Sei lá, o adolescente quebrou ali um iPhone 17 Pro Max, que é muito caro, ele não tem como consertar, os pais dele não têm condição de pagar por esse dano. Então, se não tem possibilidade, o que o juiz pode fazer? Ele aplica outra medida, pessoal. Simples assim, tá bom? Então, pode ser substituída por outra mais adequada. Isso pode acontecer, tá bom? Então, vamos lá um exemplo, pessoal. Um exemplo que eu sei que vocês gostam de exemplo. Vamos supor que um adolescente, ele quebra a janela de uma escola. E há imagens mostrando que ele quebrou, né? A testemunha que viu ele quebrando. O juiz ele pode determinar o ressarcimento do valor ali do vidro, né? Da instalação também, é claro. Se o adolescente não tiver, né, como ressarcir, o juiz pode substituir por uma prestação de serviço à comunidade, por exemplo. Pode. Tá bom, pessoal? Tranquilo, né? Então vamos lá. Então veja, ó, obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Se houver manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra. Então, veja, esquematiza, letra da lei, questões. Esquematiza, letra da lei, questões. Você gosta dessa metodologia, meu aluno? Eu sempre vou trazer para vocês. Basta que você ajude o professor a engajar. Comente, compartilhe e se inscreva. Também quem quiser receber materiais extras, é só seguir o Instagram do professor, Prof. TH Oliveira. Prof. TH Oliveira, segue aí, beleza? Vamos lá. Vamos agora para a nossa sexta questão. Inclusive, o professor veio para a Suíça, né? Eu estou em Zurique agora, mas eu vou para Genebra, para visitar a sede da ONU. Eu vou postar no meu Instagram um pouco sobre a história. E isso tem a ver com a aula de vocês de direitos humanos. Então, acompanhe lá o Instagram do professor, que vai ter muito conteúdo bom também, beleza? Vamos lá. Questãozinha mais recente, 2024, para auditor. O juiz determinou a prestação de serviço à comunidade. Ó, já vamos estudar outra medida socioeducativa, que é a nossa famosa PSC, prestação de serviço à comunidade. Então, ó, ao adolescente júnior. Nesse caso, as seguintes afirmativas estão corretas, à exceção de uma. Como ele quer a exceção, logo ele quer a alternativa que está incorreta. É óbvio, né? A alternativa é errada. Vamos atrás da errada, né? Bora lá. Júnior será acompanhado por no máximo 6 meses. E esse acompanhamento será feito pelo CREAS. Está correto, pessoal? Isso aqui está correto. É 6 meses, senhores. É 6 meses. O que vocês acham aqui? Senhores, a prestação de serviço à comunidade, senhores, ele não pode ser mais de 6 meses. Por isso que ele bota no máximo 6 meses. Tá correto. Até porque, pessoal, ele está prestando um serviço. Não pode ser por muito tempo. Então, prestação de serviço à comunidade é uma tarefa de interesse geral por período não excedente. Não passa de 6 meses. É acompanhado pelo CREAS, professor? Depende do estado, né? Cada estado tem sua regra, mas a gente vindo aqui para a nossa lei do SINASE, olha o que ele diz, ó. Quando eu falo de meio fechado, ou seja, semi-liberdade e internação, é competência do Estado. O Estado é que vai ter o programa de semi-liberdade e internação. Já quando eu tenho medida em meio aberto, que é o caso da prestação de serviço à comunidade, logo a competência é dos municípios. E geralmente, pessoal, é feito através do CREAS. Bom, geralmente, aí no Espírito Santo eu não sei, mas deve ser. Logo, como fica competência do município, por isso que a gente vai considerar o item A como item correto. Mas ele quer o item incorreto, né, pessoal? Vamos continuar. Júnior terá que prestar tarefas em alguma entidade beneficente, hospital, escola ou outra parecida. Essas tarefas serão de no máximo 8 horas por semana. Eita, professor, tá difícil essa. Tá correto? Também, pessoal, também. Por quê, pessoal? Eu tenho uma jornada máxima, pessoal. Não pode ser infinito, não, né? Então, senhores, quando a gente fala de prestação de serviço à comunidade, ela vai se dar de forma que seja conforme as aptidões do adolescente e ela deve ser cumprida durante uma jornada máxima de 8 horas, só que são 8 horas semanais. Cuidado, não é 8 horas diárias.
A banca vai botar 8 horas diárias, 8 horas mensais, no máximo 8 horas semanais, tá bom? E os dias, pode ser sábado, pode ser domingo, feriado, pode ser também dia útil, mas não pode prejudicar a frequência da escola, né? Ou a jornada normal de trabalho, se ele tiver trabalho. Mas cuidado, pessoal. Prestação de serviço à comunidade não é emprego, não gera vínculo, tá bom? Ela é gratuita de interesse público aí, né? De interesse geral, né? Vamos lá. Então aqui tá correto. A jornada máxima é 8 horas semanais e realmente é entidade beneficente, hospital, tá correto, beleza? Vamos lá para a próxima. As tarefas não podem atrapalhar outros compromissos que Júnior tem, tais como ir à escola, exercer atividade física ou outros compromissos. Professor, até atividade física, professor, não tem na letra da lei, tá bom? Essa aqui tu deixa em aberto, mas vamos analisar as demais. Sempre que tu tiver dúvida, sempre lê os outros itens. Júnior não pode cumprir essas tarefas no final de semana. Eu acabei de falar que pode, pessoal. Aqui, ó, eu vou marcar a letra D. Por quê? Porque a letra D, pessoal, tá muito errada. É flagrantemente errada. Porque eu acabei de falar, pessoal, ó. Prestação de serviço à comunidade, pessoal, ó. Ó. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis também, de modo a não prejudicar a frequência da escola ou a jornada normal de trabalho. Então, pode final de semana? Pode, ó, sábado, domingo e feriado. Pode final de semana. Aí ele coloca assim, ó, não pode cumprir essa tarefa final de semana. Errado, pode sim, é a errada, beleza? Essas atividades não são consideradas formas de trabalho e não podem ser cansativas nem humilhantes. A profissão, onde é que tem na lei? Pessoal, a FGV presume, né? Como a D está muito errada, eu vou discutir os demais itens? Não vou, pessoal, tá maravilhoso. Eu quero aquela que está muito errada. A banca, quando ela pede o item incorreto, ela sempre vai botar o item muito errado. Você vai lá e vai matar a questão, entendeu? Eu tô te ensinando os macetes, meu aluno, vai para cima, ó. O professor tá te ensinando os macetes, agora tu faz parte aqui da elite, tá bom? Aqui do IAS, você vai ser aprovado. Eu tô contigo nessa até o final. Então vamos com tudo, pessoal. Vamos agora estudar a prestação de serviço à comunidade. Vamos esquematizar e fazer a leitura da lei. Eu indico que você assista essa aula mais de uma vez, tá bom? Porque é muito conteúdo. Então, vamos lá. O que é a prestação de serviço à comunidade, pessoal? Ó, ela consiste na realização de tarefa gratuita de interesse geral. Ela tem um prazo, pessoal, tá bom? O prazo máximo é de 6 meses, ou seja, não pode exceder a 6 meses. Por quê, pessoal? O adolescente ele está prestando serviço à comunidade, né? Não pode ser por muito tempo, tem que ter um prazo máximo, não pode ser para sempre, até porque pode atrapalhar a escola, né? Apesar da lei falar que não, mas ele poderia estar fazendo outra coisa, né? Então, ele tem um prazo máximo, que é de quê? De 6 meses, não pode exceder a 6 meses. Cuidado! OBS, isso aqui cai muito, pessoal, cai demais. Onde é que ele vai prestar esse serviço? Entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Tem que ser conforme as aptidões do adolescente, tá bom? Essa prestação de serviço que ele vai fazer. Tem uma jornada máxima que são 8 horas na semana, é 8 horas semanais, não é 8 horas diárias nem mensais, é semanal. Cuidado, a banca faz pegadinha disso aqui, maluco, você não tem nem noção. Quais são os dias que pode ser, pessoal? Sábado, domingo, feriado, ou também pode ser em dia útil, de modo que não pode prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Beleza? Vamos ler a letra da lei, pessoal? Ó, artigo 117, PSC. Eu vou chamar isso aqui de PSC, Prestação de Serviço à Comunidade. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente, não pode ser maior que 6 meses, tá bom, pessoal? Junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas ou outros estabelecimentos congêneres, bem como programas comunitários ou governamentais. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de 8 horas semanais. Jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos, feriados, também pode ser em dias úteis, desde que não prejudique a frequência ou a jornada normal de trabalho. Tem segredo, pessoal? Fácil. Professor, mas é a minha primeira vez. Calma. Meu aluno, aqui no meu canal vai ter tanta questão, mas tanta questão que vocês vão resolver, vocês vão ficar com nojo do professor. Beleza? Vamos lá para a próxima questão, direto ao ponto. Matamos mais uma, né, pessoal? Eu tô que eu não aguento mais, pessoal. Juro para vocês, minha mão aqui, ó, tá congelando.
Eu não sei se vocês estão vendo, mas está tão frio aqui. Quando eu falo, sai o ar, né? Da boca, né? Então vamos lá, pessoal. Já está de noite já aqui. Vamos para a próxima questão, ó. 2024, vamos lá. As medidas de prestação de serviço à comunidade e à liberdade assistida, que é o que a gente vai estudar agora, a LA, são conhecidas como as medidas socioeducativas em meio aberto, pois não implicam privação de liberdade, mas em restrição de direitos, visando a responsabilização, a desaprovação da conduta infracional e a integração social. Sobre essas duas modalidades, em consonância com o ECA, assinale a afirmativa correta. Agora ele quer o item correto. Vamos atrás do item correto. A prestação de serviço comunitário consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse educacional, pessoal, por período não excedente a 3 meses. Pessoal, não é 6 meses, não. É 6 meses, tá errado. Tá bom? Não excedente a 6 meses. Cuidado, tá bom, pessoal? Com as pegadinhas aí das bancas. Vão pegar muito nisso aqui. A liberdade assistida tem como finalidade acompanhar e orientar o adolescente, possuindo prazo mínimo de 4 meses. Pessoal, o prazo mínimo não é 4 meses. O prazo mínimo é 6 meses, tá bom? Cuidado, pessoal. Na liberdade assistida, o prazo mínimo é de 6 meses. Na prestação de serviço à comunidade, o prazo máximo é 6 meses. Não pode passar de 6 meses. Vocês estão vendo a diferença? Eu vou já falar sobre isso aqui. Cuidado. Já vou comentar sobre isso aqui. Então tá errado aqui a nossa sétima. A prestação de serviço comunitário consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a 6 meses correto, junto às entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Ó, lindo, meu aluno. Com a explicação que eu dei, você já matava essa questão, letra da lei. A medida socioeducativa de liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 12 meses, prazo mínimo é 6 meses. Tá errado. Matamos aqui. Vamos agora estudar a nossa LA, tá bom? A nossa LA, liberdade assistida. O que é a liberdade assistida? Já dá uma ideia, né, pessoal? É uma liberdade, né? Ele não vai ser privado, só que ele vai ficar sendo acompanhado, orientado. Tem um orientador que vai ficar ali na cola dele, né? Então, veja, ela vai ser adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada, com a finalidade de acompanhar, auxiliar, né, auxiliar e orientar o adolescente. Então eu vou ter, pessoal, aqui a figura do orientador. Quem é o orientador? Ele é uma peça central aqui na liberdade assistida. Por quê? Porque o orientador é uma pessoa capacitada para acompanhar o caso, designada pela autoridade competente, que poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. E o que vai fazer o orientador? Pessoal, o nome na liberdade assistida, ele vai ficar solto? Vai. Né? Ele não vai ter privação de liberdade. Só que vai ter um orientador, que é a pessoa capacitada, que vai promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-se orientação, inserindo-se necessário em programa oficial comunitário de auxílio e assistência social. Né? Ele pode ir atrás de um Bolsa Família, por exemplo, fazer o cadastro lá no CAD único, né? Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo sua matrícula, diligenciar a profissionalização do adolescente e sua inserção no mercado de trabalho e apresentar um relatório do caso. E a liberdade assistida ela tem um prazo, só que não é prazo máximo, pessoal. Liberdade assistida é uma coisa boa. Ele cometeu um ato infracional, mas ele está sendo orientado, tem um orientador, que é uma pessoa capacitada que vai ajudar ele, vai profissionalizar, vai fazer matrícula, vai dar um auxílio à família, atrás de um CAD único, do Bolsa Família, é algo bom, né? Ele vai fazer um relatório ali para mandar para a equipe técnica, para o juiz, isso é bom para o adolescente. Logo, pessoal, não tem um prazo máximo para ele ficar em LA, tem um prazo mínimo, diferente da prestação de serviço à comunidade, que ele está exercendo ali, querendo ou não, pessoal, ele está exercendo ali uma atividade, né? Que para ele é ruim. Está prestando serviço à comunidade, nenhum deles quer estar ali. Logo, eu preciso ter um prazo máximo, é no máximo 6 meses. Aqui não, como ele está sendo acompanhado, é um prazo mínimo 6 meses. Prestação de serviço à comunidade é máximo 6 meses, liberdade assistida é prazo mínimo de 6 meses. A banca vai confundir isso aí? Com certeza, com certeza. Então, liberdade assistida, prazo mínimo 6 meses. Prestação de serviço à comunidade, eu tenho um prazo que não pode exceder a 6 meses. Então, prestação de serviço à comunidade não excede a 6 meses. Liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogado, então cabe prorrogação,
pode ser revogada ou substituída por outra medida, ouvido, claro, o orientador, o MP e o defensor. Essa é a nossa famosa liberdade assistida. Então, veja, a liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada, com o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. A autoridade ela vai designar uma pessoa capacitada para acompanhar o caso, o qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. A liberdade assistida ela tem um prazo mínimo de 6 meses, é um prazo mínimo, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvindo o orientador, o MP e o defensor. Incumbe ao orientador, com apoio e supervisão da autoridade competente, os seguintes encargos. Então, ele vai promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhe orientação e inserindo, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula, diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente, de sua inserção no mercado de trabalho e, claro, tem que apresentar um relatório, né, pessoal, para ver ali se houve efetividade na aplicação dessa medida socioeducativa. Pessoal, vou acelerar um pouquinho porque eu não estou mais aguentando de frio, juro para vocês, eu estou para morrer aqui. Jefferson. Então mais uma matamos, tá bom? Liberdade assistida já foi. Jefferson, adolescente de 16 anos, pratica ato infracional análogo ao roubo. Roubo tem violência e grave ameaça, viu, pessoal? Sendo-lhe aplicado medida socioeducativa de semi-liberdade pelo prazo inicial de 12 meses. Decorridos 6 meses do cumprimento da medida, o PIA, no plano individual de atendimento, que é o PIA, a equipe técnica da unidade sugere que Jefferson realize o curso profissionalizante ofertado por entidade não governamental existente no município, sendo pedido indeferido pelo juiz, que veda a realização de qualquer atividade externa pelo adolescente. Considerando o disposto no ECA, é correto, então a gente entra em mais uma medida, que é a semi-liberdade. Agora, pessoal, nós vamos estudar as duas últimas, que é a semi-liberdade e a internação. Pessoal, tô botando a mão aqui, ó, para ver se esquenta. Pessoal, semi-liberdade e internação são medidas que privam a liberdade, tá bom? É o que vocês vão receber aí no IASES, tá bom? Essas duas medidas, internação e semi-liberdade. Qual é a diferença? A semi-liberdade, o adolescente ele fica solto no diurno e depois recolhe no noturno, entendeu? Isso é a semi-liberdade. Perfeito, pessoal? E a internação? A internação não existe isso. Ele fica lá internado no estabelecimento, na unidade de atendimento socioeducativo, que é onde vocês vão trabalhar e pronto. Tá bom? Essa é a diferença básica entre os dois. Perfeito? Agora vamos para a semi-liberdade. Então veja, ó, ele quer que a gente marque aqui o quê, pessoal? Ele quer que a gente marque o item correto sobre a semi-liberdade. É correto afirmar que, ó, não comporta prazo determinado, devendo ser reavaliada a cada 6 meses. Senhores, a semi-liberdade, ela não comporta prazo determinado. Não comporta. Logo, ó, eu já elimino a letra A, elimino a B, elimino a C. Ou é a D ou é a E. Tá bom? Por quê? Porque não comporta prazo determinado. Vamos lá. Não comporta prazo determinado, estando vedada a sua aplicação como forma de transição para o meio aberto. Errado. Ela serve justamente para isso, né? Uma das formas, porque ó, a semi-liberdade, pessoal, ou eu posso aplicar ela de primeira, praticou ato infracional, eu já posso aplicar a semi-liberdade. Mas eu posso usar ela como forma de transição, ou seja, eu estou cumprindo uma internação, meio fechado, tem privação de liberdade. Aí o que eu faço? Em vez de eu colocar ele no meio aberto de vez, eu coloco ele primeiro em semi-liberdade como forma de transição, para depois eu colocar ele no meio aberto, entendeu? Aí ela pode servir para isso também, perfeito? Então, letra D está errado. Letra E, não comporta prazo determinado, sendo possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Correto, pessoal. Olha só. Olha aqui, ó. Vamos ler o artigo todo, ó. 120, ó. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início. Ou eu posso usar ele como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividade externa, ó, independentemente de autorização judicial. Então, pode ter atividade externa e eu não preciso de autorização do juiz, tá bom? Aí, ó, são obrigatórios a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade. A medida não comporta prazo determinado, ó, não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições da internação. A internação, pessoal, ela é até 3 anos, tá bom? Logo,
nós sabemos que, como a internação é até 3 anos, o regime de semi-liberdade também não pode ultrapassar os 3 anos, tá bom? Por quê? É óbvio, pessoal. A internação não é a mais gravosa? É. A medida socioeducativa de internação é a mais gravosa. Ela é no máximo 3 anos. Certo? Logo, o regime de semi-liberdade ela não pode ser mais tempo do que a internação. É óbvio, pessoal. Ela não tem prazo determinado, mas ela não pode exceder 3 anos. Não pode passar de 3 anos. Show de bola, pessoal? Fácil aqui é fácil demais, pessoal. Fácil demais. Então, no diurno eu tenho liberação, no noturno eu tenho privação. Logo, eu posso dizer para vocês que aqui eu tenho uma privação relativa. Tô conseguindo nem mais escrever, minha mão tá congelada. Por quê? Porque no diurno ele fica liberado, no noturno ele fica privado. Caiu uma vez, pessoal, para você numa prova que eu vi de agente socioeducativo sobre semi-liberdade, que ele chamava de semi-liberdade invertida. Vocês sabem o que é regime de semi-liberdade invertida? Sabe ou não sabe? Alguns devem saber. Professor, explica. Caiu, pessoal. Isso caiu, sério mesmo. Caiu 2 vezes. Eu vim numa prova de agente socioeducativo e vim numa prova de MP, mas a prova do MP cobrou na redação. Ele falava assim, ó, disserte sobre a semi-liberdade invertida. Eu vou deixar para falar na próxima aula, tá bom, pessoal? Porque eu tô congelando. Na próxima aula eu vou passar o aprofundamento, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Resumindo, ó, o regime de semi-liberdade é o regime intermediário. Ele pode ser aplicado desde o início ou como transição para o meio aberto. A atividade externa é permitido sem precisar de autorização do juiz, independe de autorização judicial. Quais são as obrigações? Escolarização e profissionalização. E sempre que possível eu vou usar os recursos da comunidade, ou seja, a escola, os cursos, os serviços locais. Duração, ela não tem prazo determinado. Não pode passar de 3 anos, é óbvio, né? E aplica-se no que couber as regras de internação. Então, o que está faltando aqui, eu vou aplicar exatamente o que tem lá na última medida, que é a internação, que nós vamos estudar agora. Ó. Vamos agora para a internação. Ó. A internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Com base no exposto, com base no ECA, assinar a alternativa correta. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade? Sim, que está correto. Em algumas hipóteses, o período máximo de internação excederá 3 anos. Não excede 3 anos, não pode passar de 3 anos, é o máximo. Em alguns casos, haverá incomunicabilidade, principalmente para fins pedagógicos. Pessoal, é proibido, em nenhum caso pode haver incomunicabilidade, não pode de jeito nenhum. Em algumas hipóteses, será aplicada a internação, mesmo havendo outra medida mais adequada. Errado. Se eu tenho outra medida mais adequada, eu não vou aplicar internação. Por quê, pessoal? A internação ela só é aplicada em última rácio das medidas. Eu só aplico ela quando não tiver como aplicar nenhuma outra medida. Você, meu aluno advogado, já pode usar aqui, né, quando você precisar. Né? Você vai lá brigar lá com o juiz. Ó, juiz, não pode aplicar, é o último caso. Cabe outra medida, beleza? Porque eu tenho aqui também o princípio da excepcionalidade. Então, veja, pessoal, ó, a internação ela se baseia em 3 princípios. Então, eu tenho alguns princípios que eu vou aplicar no caso da internação, que é o 121. Primeiro deles, princípio da brevidade. O que significa, pessoal? A privação da liberdade deve durar o menor tempo possível. Só aquele tempo que seja necessário para cumprir a finalidade socioeducativa. Até porque eu estou privando ele de liberdade. É uma medida temporária, revisável, né? E eu quero uma rápida reintegração daquele adolescente. Então vamos lá, ó. Regras que espelham o princípio da brevidade. Ó. Eu tenho reavaliação periódica, tem que ser reavaliada a cada 6 meses. Eu tenho duração máxima de 3 anos. Eu tenho a liberação compulsória aos 21 anos. E eu tenho internação provisória com limite curto. Internação provisória é até 45 dias, tá bom? O juiz, ó, ele deve justificar porque ainda manter e sempre que possível promover a progressão, né? Ou seja, tirar ele da internação, colocar na semi-liberdade, depois no meio aberto, tá bom? Outro princípio é da excepcionalidade. A internação é a última rácio, só cabe em situações estritas e quando medidas em meio aberto forem insuficientes. Então, eu só aplico internação quando não couber nenhuma outra medida, tá bom? Exige necessidade e adequação concreta. Não basta a gravidade em abstrato, tá bom? Tem que ser provas concretas, tem que ter uma motivação
concreta. Quais são as hipóteses que eu posso aplicar? Ato infracional com grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração em infrações graves e descumprimento de medida anterior aplicada. Ok? O último, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. O adolescente é sujeito de direitos em fase de desenvolvimento físico, psicossocial, né? Aplica-se o melhor interesse e a prioridade absoluta. Então, eu tenho que respeitar a condição de pessoa em desenvolvimento, ainda está formando caráter, né, pessoal? Estou falando de um adolescente. Então, esses 3 princípios têm que ser aplicáveis aqui quando a gente fala de internação. E o que é a internação, professor? A internação é a medida que priva de liberdade, ele fica realmente lá no estabelecimento, lá na unidade de atendimento socioeducativo, pessoal, né? Ele fica privado de liberdade, sujeito aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Pode ter atividade externa? Pode, pessoal. É permitida a realização de atividade externa, claro, a critério da equipe técnica da entidade, salvo se eu tiver determinação judicial em contrário. Essa medida também não tem prazo determinado, tá bom? Mas ela pode ser o máximo dela é 3 anos, tá bom? Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. Ela não tem prazo determinado, mas ela não pode exceder 3 anos. Mas, professor, se o adolescente está cumprindo internação e dentro da internação ele pratica outro ato infracional, professor, ou seja, outro ato muito grave, que teve violência, praticou um latrocínio, por exemplo, e aí, professor, como é que a gente faz? Matéria das próximas aulas, tá bom, pessoal? Eu vou falar para vocês como é que funciona. Devendo sua manutenção ser reavaliada, tem que ser reavaliada no máximo a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, o juiz tem que reavaliar a medida, tá bom? Para ver se ele vai substituir, perfeito? Atingidos os limites estabelecidos no parágrafo anterior, ou seja, bateu 3 anos de internação, o adolescente vai ser liberado e colocado em regime de... o adolescente vai ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade, ou ele pode ser colocado em liberdade assistida, tá bom? A liberação será compulsória aos 21 anos de idade, tá aqui, ó. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade, ou seja, completou 21 anos, adeus, sai, livre, tá livre, pode-se embora. Completou 21 anos, liberação compulsória, perfeito? Então veja, a liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvindo o MP, né, ouvido o Ministério Público. Então, qualquer hipótese que for desinternar, tem que ter a autorização judicial e ouvir o Ministério Público. Quando é que cabe internação, professor? A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração no cometimento de outras infrações, ou seja, praticou ali um ato infracional 2 vezes, por exemplo, é reiteração, cabe internação. Por descumprimento reiterado e injustificável de medida imposta anteriormente. Essa aqui, pessoal, que a gente chama de internação-sanção. Olha, eu tenho 3 tipos de internação. Ó. Eu tenho a internação, que é aquela mediante sentença. A internação aqui, depois da sentença, ela é no máximo 3 anos. Máximo 3 anos. Estou conseguindo nem digitar, minha mão está congelada. Eu tenho também a que a gente chama de internação-sanção. A internação-sanção, pessoal, ela só pode ser aplicada no máximo 3 meses. Máximo 3 meses. Cuidado, não é 3 anos, é 3 meses, que é essa aqui, ó. A internação-sanção é essa aqui, ó. Não, perdão, essa aqui, ó. Quando você descumpre medida anteriormente imposta, aí você pode sofrer a internação-sanção, que é no máximo o quê? No máximo 3 meses. E eu tenho a internação provisória. A internação provisória é aquela que vem antes da sentença, pessoal. É óbvio que ela é no máximo 45 dias. Então anota isso aí, que isso aí cai em prova. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar na internação, porque ela é um conteúdo maior, mais cobrado. Perfeito? Então aqui, pessoal, são as hipóteses de cabimento da internação. São as hipóteses de cabimento. Logo, pessoal, nós ficamos com a nossa letra A. Perfeito, senhores? Então, ó, a gente finalizou, né, a nossa aula, o professor está passando mal já. Eu ia trazer mais questões, tá bom? Mas não deu tempo. Mas agora o professor está de férias e eu tenho todo o tempo do mundo. Estou em outro país, mas eu tenho um estúdio aqui, tenho onde gravar. Então, se vocês quiserem novas aulas, pessoal, não depende do professor, sinceramente.
Se você, aluno, não tem tempo de comentar, de compartilhar, né, uma coisa tão simples que ajuda o professor e em troca o que acontece? Você é ajudado, você ajuda para ser ajudado. Então curta o vídeo, comente, compartilhe, dá o gás, meu aluno, que eu vou trazer muito conteúdo para vocês, ajuda o professor que eu vou te ajudar de volta. E por favor, meu aluno, você que está focado, você que quer passar, quer estudar pesado, não deixe de adquirir a apostila. Esse material é só quem é louco que não vai resolver ele. Por quê? Porque ele vai te levar para aprovação. Tem todo o edital em questões, pessoal. Todo o edital constitucional, as leis esparsas que é cobrado lá para vocês, né? O ECA, o SINASE, tudo em questões. Tudo isso aqui tem em questões. E eu ainda vou ajudar vocês, tá bom? Vou deixar um PDF com 10 questões com os conteúdos que a gente estudou, medidas socioeducativas. Então eu vou deixar lá no History o link do PDF para você baixar. Só você seguir o Instagram Prof. TH Oliveira, né? E lá eu vou postar no meu History um simulado com 10 questões sobre os assuntos que a gente estudou hoje para ver se você realmente aprendeu. Então vai lá no Instagram do professor para você poder baixar. E quem quiser adquirir o material, vai na descrição do vídeo, já tem um link direto para o WhatsApp da vendedora. Fala lá que você quer a apostila de 500 questões, a forma de pagamento, e vamos para cima, vamos garantir nossa aprovação e investe na sua aprovação, porque não tem como ser aprovado sem investir. Infelizmente, até o mínimo, que é R$ 40, você vai ter que investir pelo menos para você poder chegar lá. E pode ter certeza, só com questões você consegue passar. Não perca mais tempo assistindo aulas enormes, pessoal, de teoria, porque não dá mais. Para você ser aprovado, assista a aula de resolução de questões e faça questões o máximo que você conseguir. Essa é a fórmula da aprovação. Teoria só de português, matemática e informática, talvez, se você for muito ruim em informática. O resto, matéria jurídica, é só questões. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.